Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Eu me encontro muito feliz Glória por a esse Deus. convite do irmão Irenir. O prefeito Rafael mandou um grande abraço para cada um de vocês, tá? Amém, Jeová da E glória. peço que abra as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 18, Meu do Deus versículo ao santo. versículo 6. Jeremias, capítulo 18, e versículo 6. Aleluia. Oh, Estão glória a todos felizes Deus. com Glória a Jesus? Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 18, versículo 6. Todos abriram? Amém. Passamos a ler juntos então. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. E diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glórias a Deus. Aleluia, Aleluia, Jesus. Senhor. Deus vivo, Deus Espírito santo. Santo de Deus. Glória a Deus. Jeremias, Glória. ele era Deus. o filho de Euquias e era conhecido como profeta chorão, porque era do tipo que lamentava o pecado do seu povo. Ele era zeloso na obra de Deus. Mais do que acusava, Jeremias era o profeta, a qual foi escolhido dentro do ventre e foi vocacionado para pregar e profetizar contra a idolatria do povo de Israel. O povo judeu estava totalmente seduzido pelos deuses estranhos daquela época. Meu Deus da glória. E o próprio Deus vai dizer no capítulo 2 que Israel estava apaixonado, amados, pelos deuses estranhos. Aqueles a qual diz nos Salmos que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Salmo 115. Seu vaso foi quebrado. Vamos estudar agora este texto tão profundo e importante para o nosso quebrantamento. Meu Deus. No versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 18, veio a palavra do Senhor. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Ou seja, Jeremias, para você receber a minha revelação, você tem que buscar. Deus santo, aleluia. Isso acontece nos dias de hoje. Se nós queremos algo da parte de Deus, nós temos que descer. Descer na olaria e deixar que Deus venha nos moldar, para que nós possamos receber algo da parte de Deus. E se você quer conquistar algo e se dispõe, Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro para ser moldado na minha presença. Assim somos nós. Jesus. Nós temos que todos os dias nos permitir ser moldado por Deus. Mas, irmão Enzo, mas dói. Sim, com certeza. Dói, mas é preciso. É preciso para nós suportarmos as artimanhas de Satanás. Nós temos que preservar a nossa fé. E por isso nós temos que deixar ser moldado por Deus. Porque a partir do momento que nós estamos amassados por Deus, as nossas imperfeições vai saindo. Aleluia. E no versículo 3 e no versículo 4, Jeremias desce até a casa do oleiro. E lá vê o oleiro fazendo a sua obra. O profeta viu todo o processo, todo o trabalho que o oleiro tinha para fazer seu vaso. E no versículo 4, o vaso estragou. O vaso quebrou. O vaso foi trincado. O detalhe é que estava nas mãos do oleiro. Mesmo nós sendo salvos em Cristo, indo na igreja todos os dias, não impede, meus amados, como o vaso se quebrar na presença do Senhor. E por algum pecado ou circunstância adversas a qual passamos na vida, que nós traumatiza de algum jeito, assim nos deixa como um vaso inútil, sem utilidade nenhuma. Mas note bem, mas na olaria de Jeová, meus amados, é diferente. Independentemente nós estamos quebrados ou não, nós temos valor para Ele. Meu Deus. E por isso que Ele quer que cada um de nós deixarmos Ele nos moldar, para que nós possamos ser um vaso realmente na mão do oleiro. Então, para entendermos melhor essa visão, a qual Jeremias viu sobre o oleiro fazendo o vaso,
vou mostrar a vocês o processo a qual o barro, a argila, deve passar para se transformar em um vaso. Tu és grande, Senhor. O primeiro passo é a separação do barro. Segundo os estudiosos, existe mais de 200 tipos de barros no planeta, mas apenas 8 tipos são usados para fazer o vaso, meus amados. Louvado Não é Deus. um barro que se acha em alguma loja ou algum comércio. Este barro é tirado do lamaçal, É, é Jesus. tirado do lodo, é tirado do meio da mata. Um barro mal cheiroso que não presta para nada. Esse é o barro a qual o oleiro transforma em um lindo e precioso vaso. Assim somos nós. Aleluia. Quando nós éramos do mundo, nós fazíamos as coisas do mundo. Nós bebíamos, nós usávamos drogas, Ah, santo. nós cometíamos atos. Glorioso Deus. Mas a partir do momento, o diácono Edemir, quando Deus olha para cada um de nós, opa, calma, É por aí, Jeová. esse aí vai dar bom fruto. Esse aí vai dar bom fruto. Nós cremos. E eu vou tocar nele. Meu Deus. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, diz: eis que bato a porta e abro. A partir do momento, meus amados, que nós deixarmos Deus nos tocar, Ele vai nos moldar. Ele vai nos apertar. Vai apertar. Vai jogar uma água. Vai virar um barro. E vai modelar. E vai modelar. E vai modelar. Por aí, Deus vivo. O segundo passo, meus amados, amassamento do barro. Depois de ter escolhido o barro, o oleiro segue a fazer sua obra e começa agora a amassar o barro. Mas por quê? Porque depois de ter selecionado o barro ainda contém as impurezas, as sujeiras, pedaços de coisas velhas. Então o oleiro começa a jogar água para amassar a argila dura e amolecer ela. Começa a tirar as impurezas, começa a limpar com a água. Assim Deus faz com cada um de nós. Ele tira tudo que não presta. Ele nos transforma. Mas irmão Emerson, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu era isso, eu era aquilo. Sim, eu também fazia. Eu bebia muito. Eu usava às vezes drogas. Andava com roupas estranhas. Grande é o Senhor, Deus. Mas a partir do momento quando Deus me apresentou uma pessoa e comecei a me relacionar, a qual nós estamos casados, ela me fez um dia um convite. Glória. Emerson, vamos na igreja? Falei, vamos. Aleluia. E aí fomos. E numa igreja pequenininha, em 2011, eu tinha saído da fábrica, passei num bar, eu ainda não era da igreja. Eu tomei umas 2 cervejas e fui em casa, me arrumei e fui para a igreja. Por aí. Naquele dia eu tive um encontro com Deus. Deus me amassou todo. Isso foi numa quinta-feira, no culto de oração. Aleluia. E eu fui para casa. No sábado, acordei com vontade de pegar tudo e jogar tudo fora. Por aí. E assim eu fiz, porque o Espírito Santo começou a me tocar. Mal sabia eu que eu estava começando a ser moldado, amassado por Deus. O outro modo, meus amados, o outro passo é o molde do barro. Oh, aleluia. E depois de ter escolhido o barro, depois de ter o amassado e ter limpado o barro, começa o processo de moldura do barro. O barro agora é colocado sobre a roda, a qual vai girando, e o oleiro com as suas mãos começa a moldar o vaso, e o vaso começa a tomar forma, meus amados. Forma de dentro para fora. Por quê? Porque o oleiro primeiro trabalha dentro do vaso, para depois ele trabalhar por fora. Primeiro Deus vai trabalhar dentro de você. Ó Senhor, vai moldando o seu interior. Vai cuidando de você. Porque por dentro e durante todo este processo, o oleiro ainda continua jogando água. Que água é essa, irmão Emerson? A palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós começamos a ler a palavra de Deus, quando nós começamos a jejuar, quando nós começamos a orar, porque orar, você está falando com Deus. Você jejuando, você está matando a sua carne.
Quando você está lendo a palavra, é Deus falando contigo. Aleluia. E eu creio que nessa noite Deus quer falar intensamente aos vossos corações, como já está falando desde o início do culto. Oh, glória. Que nessa noite nós possamos deixar ser moldados por Deus, para que nós possamos ir para as ruas, pregar a palavra, e através do nosso testemunho, pessoas possam ser alcançadas por Deus. Sabe por quê? Porque tem voz clamando no deserto. Oh, Deus da glória. Tem pessoas que estão chorando. Tem pais de famílias que estão tristes por causa dos seus filhos. Por aí, Jesus. E nós, que outrora nós fazíamos coisas do mundo, agia como do mundo, e hoje nós não estamos, pela misericórdia e pela graça de Deus, que nos olhou e nos chamou para o seu rebanho.